compreender, será servida uma sopa e tenho a ideia que isto será também uma recolha de fundos para o Departamento de Famílias. Não, a diretora diz que não, por isso então podemos vir à vontade e conviver. O irmão Helder Antunes, a semana passada, entregou à sede da igreja um envelope, assim também A4 branco, com um inquérito, é um inquérito, Helena? Foi um inquérito que foi entregue a semana passada, que nós deveríamos ter preenchido, eu pessoalmente esqueci-me e não preenchi, penso que não fui a única, mas podemos hoje à tarde trazer, que o Departamento de Famílias pede que tragamos e entreguemos já ao Departamento de Famílias, porque eles irão usar esse inquérito. No Ministério Pessoal, o irmão José Teixeira informa que hoje não haverá a anunciada reunião de pequenos grupos, para os membros dos pequenos grupos, que foi anunciada a semana passada. Não haverá e, oportunamente, ele informará da próxima reunião. O Departamento de Comunicações informa novamente que as palestras realizadas nos encontros regionais de universitários estarão disponíveis na TV Adventista às sextas-feiras às 20 horas, até o dia 28 de fevereiro. Portanto, todas as sextas às 20 horas, através da internet, poderemos assistir a estas palestras. Para a semana, sábado, dia 15, teremos a visita do pastor António Rodrigues, que é o presidente da União. Neste dia haverá um almoço em conjunto, para o qual convidamos toda a igreja, e todos os que quiserem colaborar neste almoço deverão contactar a irmã Fátima Sargo. Depois do almoço, às 14h30, teremos um programa para toda a igreja, dirigido pelo presidente António Rodrigues, que é intitulado Como Evangelizar o Funchal Sem Fazer Nada. Portanto, é um tema também que nos deixa um bocadinho com alguma surpresa e com alguma curiosidade, e devemos fazer um esforço para estar presentes. Logo à tarde, nesse mesmo dia, às 19 horas, haverá uma reunião de Conselho de Igreja. Depois temos as reuniões semanais, normais, a reunião de domingo e a reunião de quarta-feira. A reunião de domingo, como sabem, às 19 e a de quarta-feira, a reunião de oração às 20. Façamos um esforço para estarmos presentes e trazer um amigo. O Departamento de Escola Sabatina Infantil pedi para informar os primários que a palavra do concurso de hoje é família. Portanto, devem tomar atenção quantas vezes a palavra família é dita durante o culto. Muito obrigada pela atenção, um bom sábado. Deus que habitas nas alturas dos céus, nós a Ti, Senhor, desejamos continuar a adorar, desejamos continuar a louvar-te, mas sobretudo, Senhor, a ouvirmos a Tua presença. Nós queremos receber de Ti as bênçãos que Tu preparaste para nos entregar nesta manhã. Ajuda-nos a que o nosso coração possa estar receptivo, para que o nosso espírito possa estar aberto e que a influência santificadora
e apaziguadora do Teu Santo Espírito possa ser sentida entre nós e dentro de nós. Te agradecemos, bondoso Senhor, isto tudo, humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Damos as boas-vindas a todos os irmãos aqui presentes e a todos aqueles que nos assistem através da net. E vamos dar início ao nosso culto desta manhã com o hino 113, Amor Glorioso. 3. todos aqueles que puderem para se colocarem de joelhos para falarmos com Deus.
Querido, bom e amado Pai, estamos gratos, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade que Tu nos dás de uma vez mais estarmos aqui reunidos para Te prestar culto de adoração, Senhor. Nesta hora queremos Te pedir que Tu possas fazer morada no nosso coração. Queremos Te pedir, Senhor, que Tu abras o nosso entendimento para compreender a mensagem especial que Tu tens para cada um de nós esta manhã. De uma forma especial, queremos Te pedir, Senhor, pelo pregador desta manhã, que Tu possas usá-lo, que ele possa ser Teu servo, Senhor, para fazer chegar a cada coração aquilo que nós precisamos de entender e de aceitar. Seja, Senhor, com cada família que aqui representamos. É tudo o que Te pedimos, Senhor, não que mereçamos, mas em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom dia a todos, à igreja, e que as crianças vão dar o dízimos e as ofertas, e os idosos, começando pelas crianças, e que possa ficar gravado na internet. Tudo aqui peço em nome de Jesus. Amém. Vou orar. Pai Celestial, que habitas os altos céus, muito obrigado por esta semana que se passou. Senhor, que abençoes estes dízimos e ofertas. Senhor Jesus, faça que nunca falte o pãozinho à mesa.
e que possas receber mais e também dar mais. Seja a tua vontade, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Disseram para vir contar uma história hoje a umas criancinhas que iam aparecer aqui. Mas elas não estão. Eu tenho um jardim de flores à minha frente. Tenho ali uns projetos de árvores ali atrás. Mas tenho uma plantinha aqui à minha frente que partiu um galho. Foi, querido, tu caíste, foi. Pois, mas isso vai ficar bom. Vamos colar esse galhinho e vai crescer, tá? Muito bem. Mas eu tenho aqui um ramalhete tão lindo. Vocês sabem que dia é hoje? É sábado. Muito bem. Sabem que o sábado é o dia mais lindo da semana? É, não é? É aquele que a gente se levanta com muito vigor, com alegria. Porquê? Porque nós vimos à casa do Senhor. E com quem é que vocês se vêm encontrar ao sábado? Com o pastor, com os amiguinhos, mas uma pessoa muito importante, que é a primeira a chegar à igreja. Jesus, já cá está. Quando nós chegamos, Ele já cá está à nossa espera. Okay? Vocês sabem que Jesus é o nosso melhor amigo. Sabiam disso? Porquê? Porquê que Ele é o nosso melhor amigo? Criou-nos, protege-nos, porque Ele deu a sua vida pelos amiguinhos, que somos nós todos, os pequeninos, os médios e os grandes. É ou não é? Até os adultos. Às vezes portam-se mal, mas Ele gosta deles. Não gosta é das traquinices que eles fazem, não é? Das desobediências. Deus gosta de todos. Não gosta é das coisas más que nós fazemos. Tá bom? Agora, vocês conhecem este livro? Vocês sabem que este é o livro mais antigo do mundo. É a Bíblia. E o que é que tem aqui dentro da Bíblia? Muitas histórias. Histórias de quê? De Jesus. E história de... mas vocês sabem uma coisa? Para além de ser sábado hoje é um dia muito especial. É o dia do amigo. Vocês não ouviram? Do amigo. Eles anunciaram. Não anunciaram? Se vocês soubessem o hino lindo que nós cantamos antes de vocês subirem, olha, eu acho que foi o hino mais lindo. Sabem porquê? Porque ele dizia que Jesus é o nosso melhor amigo. E que nós, se todos formos um, é uma maravilha. É muito bom. Mas sabem que deste livro de histórias, tem muitas histórias, muitas. Vocês devem conhecer imensas histórias de amigos. Que está aqui relatado na Bíblia. Vocês aprendem com certeza todos os sábados na escola sabatina dos pequeninos. Vocês devem aprender imensos. Mas há uma história de dois amigos que para mim é a que sobressai. Vejam lá se conseguem adivinhar. Eram dois amigos, muito amigos. Davi, temos aqui um Davi, não temos? Onde é que ele está? Está aqui, Davi, muito bem. Sabes que Davi foi um grande herói. Porquê que ele foi um herói? Porque ele tinha... Sim, mas porquê que ele venceu Golias? Porque o maior amigo dele era Jesus. E quem está com Jesus vence todo o mal. É ou não é? Muito bem. Deu força, pois. E inteligência. Muita inteligência. Agora, o que é que acontece? Davi tinha um amigo, não tinha? Como é que se chamava o amigo dele que eu esqueci? Jonatas. Era muito amigo dele, não era? Mas vocês sabem porquê que eu destaco essa história das outras todas? Porque
a amizade deles resistiu a uma coisa muito ruim. O que era? Jonatas era filho de quem? Do rei Saul. O rei Saul era um homem estranho, não era? Uns dias levantava-se bem disposto e era muito amigo do Davi. E chamava-o, vem cá tocar o teu instrumento. Como é que se chamava o instrumento dele? Uma harpazinha pequenininha, do tamanho dele, não era? E lá eu, Davi, todo obediente, muito amigo do rei Saul, tocava aquela harpazinha e o rei ficava mansinho, que nem um cordeirinho. Mas, de repente, ficava mal disposto ao fim do dia e já queria o quê? Matar Davi. Porquê que ele queria matar Davi? Porque ele tinha inveja de Davi ser um protegido, o ungido de Deus. Era ou não era? E o que é que ele fazia? Muitas vezes projetou tirar a vida ao Davi. Não foi? Mas quem é que ajudava o Davi no meio desta guerra? Jonatas trazia aquilo que ele ouvia o pai planear, ele trazia para o Davi. Davi, olha, foge, que o meu pai está a tentar um plano, vai acabar contigo. E o Davi o que é que fazia? Fugia. Onde é que ele andou? Escondido nas grutas. E agora aqui fica uma grande lição para nós. Davi, numa dessas escapadas, o que é que aconteceu? O rei Saul foi atrás dele, com os homens todos dele. Ele estava muito cansado e deixou-se dormir. Davi aproveitou que ele estava a dormir e o que é que ele fez? Aproveitou para fugir, não foi? Mas antes de fugir, o que é que ele fez? Tirou a espada do rei Saul, cortou um bocadinho da orla do manto dele e foi embora. Ele deu por falta, quando acordou, deu por falta. Quem é que me tirou isto? E os homens disseram, foi o Davi. Agora, o que é isto? O que é isto na vida real? Foi a oportunidade de Davi arrumar contas com o seu inimigo. Ora, se eu lhe tirar a vida, ele nunca mais vai me perseguir e nunca mais vai ter ideias de me matar. Mas o que é que Davi fez? Não pagou o mal que Saul lhe queria fazer com o mal. Ele foi diferente. Quem é que ele tinha no seu coração e na sua mente? Tinha Jesus. E o que é que Jesus disse? Ora pelos teus inimigos, não lhe faças mal. Davi foi embora, poupou a vida ao rei Saul e ficou bem com quem? Consigo e com Deus. E é isso que nós devemos de fazer, queridos. Aqui, a vida que nós passamos aqui na Terra é um estágio. Vocês sabem que é um estágio, não sabem? De vez em quando aparecem umas professoras na escolinha a fazer estágios, não é? Elas fazem por aqui uma temporada e depois vão embora para outro sítio. É assim a nossa vida aqui na Terra, é um estágio. Nós temos que aprender a ser bons, obedientes, amigos de todos. Se vocês um dia aí na brincadeira na escola, principalmente os rapazes a jogar à bola, mas as miúdas também brincam, também correm, e às vezes uns não têm pontaria mesmo nenhuma, e é um lugar de acertar na bola, acertam nas canelas dos amigos, e vem uma briga, uma gritaria. Mas o que é que deve acontecer? Devem pedir desculpa, o amigo lesado deve perdoar, deve aceitar as desculpas, dar um abraço e ficar amigos como antes. Porquê? Porque se não formos todos amigos aqui embaixo na Terra, no nosso estágio, ninguém vai poder ir lá para cima, para o céu, ficar juntinho de Jesus. Ninguém fica. Sabem porquê? Porque a porta do céu só se abre para aqueles que se portaram bem cá embaixo, para aqueles que se portaram bem no estágio, que tiveram um relatório exemplar. Temos que ser todos bons para irmos lá para cima. Porquê? Porque lá em cima tem que se dar todos bem. Ninguém pode fazer mal aos outros. Porquê? Porque não há prisões, não há hospitais para curar o dodói, não vai haver repreensões nenhumas. Vamos brincar todos com os animais. Vocês já imaginaram nós estarmos assim à frente de Jesus, ele a falar, os mais pequeninos aqui sentadinhos nas pernas de Jesus, os outros aqui toda à volta, e depois, quem vão ser os nossos sofás? Quem é que vocês vão eleger? Olha, eu vou eleger um urso, bem fofo, bem grandão, e vou-me reclinar, porque eu gosto muito de estar bem reclinada, bem confortável. E vocês querem o quê? Querem o quê? Um leão, um leopardo? O leopardo também é bom. Hã? Quem é que vocês querem mais? Eu quero um tigre. Queres um tigre? Boa. E tu, querido? Uma chita? Bela chita. Hã? E mais? Quem é que quer mais? Uma águia. Boa, lindo, não é? Pronto, vamos brincar com os animais todos, vamos ser todos amigos. Animais, crianças, os homens, as mulheres. Queres uma jiboia? Ei, madre minha, vamos ter jiboia por uma data de tempo.
o que é que acontece? Para nós estarmos lá em cima, todos juntos, mas todos mesmo, sem chorarmos por aqueles que ficaram lá em baixo porque se portaram mal, nós temos que fazer a nossa parte aqui, está bem? Vamos ser todos amigos uns dos outros. Nunca vamos dormir sobre uma briga, ou seja, desentendeu-se com o amigo ou com a amiguinha, dou-vos 10 minutos para fazerem as pazes. Depois, um abraço e amigos como sempre, tá bom? Que é para estarmos lá em cima no céu com Jesus. Vale a pena portar bem, não vale? É muito bom, não é? É melhor ter amigos do que ter inimigos, não é? Muito bem, é isso que eu quero todos amigos, tá bom? Agora vamos deixar uns minutos para os adultos, não é? Que eles querem ouvir uma história que o pastor vai contar. E nós o que é que vamos fazer? Vamos para o nosso lugar, para o pé do papai e da mamã. Vamos ficar muito quietinhos, atentos ao culto. E qual é a palavra? Não vos disseram qual é a palavra para hoje? A família. Ai, atenção, riscar. Cada vez que o pastor vai dizer família, riscam. Que é para não perder nenhuma. E como é que se capta tudo? É em silêncio. E reverência, porque Jesus está aqui. Ele está sentado ali, está à frente daquelas flores, a olhar para vocês, tá bom? Vamos então ter um resto de um sábado muito feliz e sejam felizes, meus queridos, tá bom? Adeus. Deus poderoso e eterno, meu glorioso Senhor, a salvação trouxe ao mundo, abrindo seus braços de amor, abrindo seus braços de amor. Deus Salvador e amigo, eterno Consolador, trouxe esperança ao aflito e paz ao teu coração, oh, e paz ao teu coração. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor, Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor, oh, maravilhoso Senhor. Meu coração te procura, quero pedir teu perdão diante da tua presença.
ponho minha vida em tuas mãos. Oh, ponho minha vida em tuas mãos. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor. Oh, maravilhoso Senhor. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor. Oh, maravilhoso Senhor. Amém. Vamos abrir agora as nossas Bíblias aos Efésios, capítulo 4, e vamos ler os versos 29 a 32. Efésios 4, 29 a 32. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados, para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia seja tirada entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Queridos irmãos, considero um grande privilégio poder saudar-vos nesta manhã com o sincero desejo de que cada um de nós possa estar a viver em Cristo uma experiência de crescimento espiritual. Aproveito também para saudar todos aqueles nossos irmãos, todos aqueles nossos amigos que em várias partes do país e quem sabe do mundo nos acompanham através da internet, que eles também possam estar unidos neste mesmo espírito de adoração. Que você, meu querido amigo, meu irmão, possa verdadeiramente ter Jesus bem perto de si, que a presença amiga do Espírito Santo possa falar ao seu coração neste momento também. Nas nossas igrejas, durante esta semana, tivemos a oportunidade de falar a respeito da família. E nós tivemos a oportunidade de refletir sobre tudo aquilo que Deus pensou, sobre aquilo que Deus idealizou para que esta bonita agência criada por Ele, a família, pudesse efetivamente ser um instrumento de Deus para a salvação. Quando Deus originalmente escolheu a família ou pensou em criar esta coisa que nós chamamos de família, Ele tinha basicamente 3 objetivos. O primeiro deles era o crescimento, a reprodução. É importante que o casal tenha filhos e que estes filhos, ao nascerem, efetivamente possam ter um ambiente adequado, onde eles pudessem encontrar conforto emocional e, acima de tudo, as condições de crescerem. E esta era a segunda característica, ou o segundo objetivo com o qual Deus, portanto, formou a família. A que o lar fosse um ambiente de conforto e que oferecesse as condições para o crescimento dos seus membros. Mas a família também serve como uma agência de permanente crescimento espiritual.
Ora, se estes eram os objetivos que Deus tinha no mundo não caído, percebam agora que no mundo depois do pecado, a família passa a ter um papel fundamental, indispensável, um papel que haveria de oferecer uma grande salvaguarda para a própria espiritualidade das pessoas, do ser humano. Notem que num planeta onde o amor deixaria de ser a regra, mas passaria a ser a exceção, num planeta onde a maldade, o ódio, o egoísmo passariam a existir de uma forma mais abundante do que propriamente o amor de Deus, era o lar, seria a família, o lugar, o refúgio aonde efetivamente cada pessoa poderia encontrar este amor, este afeto vindo diretamente do céu. Num contexto espiritual em que a presença de Deus não se faz mais presente, como é o contexto em que nós estamos a viver hoje, o contexto de pecado, Deus não pode estar presente de forma visível entre nós, porque a presença visível de Deus, a sua manifestação, seria suficiente para fulminar-nos, na nossa pecaminosidade. É a família o meio prioritário pelo qual Deus continua a estabelecer esta conexão do Criador com as suas criaturas. Dentro de um contexto moral, onde a sexualidade passaria a ser vista como algo, diríamos assim, irresponsável e praticado muitas vezes de forma degradante, a família tem o papel essencial de preservar os valores e a vontade de Deus, para que a sexualidade, dada como um presente à humanidade, não seja agora pervertida a tal ponto que se transforme numa maldição. Na conjuntura em que vivemos, onde a natureza decadente e rebelde do ser humano parece que tem um progresso quase irretornável, imparável, é a família, justamente, a instituição que Deus criou com o objetivo de restaurar espiritual e religiosamente as pessoas. Gostaria de vos convidar, já que estamos com a nossa Bíblia aberta em Efésios, no capítulo 4, que nós avançássemos um pouquinho mais e fôssemos até o capítulo 5, e nós vamos ler a partir do verso 22. Efésios, capítulo 5, o verso 22, nós vamos ler o verso 24 e o verso 33. Neste texto que nós vamos ler, vamos encontrar o apóstolo Paulo fazendo algumas recomendações ao lar, particularmente ao casal. E ele vai falar primeiramente às mulheres casadas, e vai depois falar aos homens. O verso 22 diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Depois no verso 24 diz: De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. E por fim, no verso 33, o apóstolo diz: Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Bem, eu tenho conversado com algumas irmãs que dizem que Paulo era extremamente machista. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa, minhas queridas irmãs, e nós vamos ver isto ao longo da meditação, que a parte que o apóstolo Paulo apresenta para as senhoras é a mais fácil. A única coisa que o apóstolo Paulo pede às senhoras é que elas simplesmente reverenciem os seus maridos. Apenas sejam humildes, sejam submissas aos seus maridos. Sabem porquê? O apóstolo Paulo era um grande estudioso da natureza humana. E ele sabia muito bem que ele não precisava pedir a esta pessoa, que é a mulher, não precisava pedir ao sexo feminino, esta parte da humanidade que é naturalmente tão afetiva. Não precisava lhes pedir que elas amassem, porque já faz parte da natureza da mulher amar. Ela ama naturalmente o seu marido, ela ama naturalmente os seus filhos. Parece que a mulher foi feita efetivamente para ser um ser extremamente afetivo. É verdade que por vezes há problemas na humanidade,
por causa da forma, por vezes, descompensada de amar. Mas o que é verdade é que os grandes erros das mulheres são cometidos justamente por amarem demais. É por isso que o apóstolo Paulo não pede à mulher que ame. Ele apenas lhe pede que ela seja submissa ao seu marido. Porque a mulher não precisa ser ensinada a amar. Isto já está nos seus genes. Ela não precisa ser incentivada a ser afetuosa, porque isto já faz parte da sua própria natureza. A mulher é muito mais emocional, é muito mais emotiva, não no sentido, diríamos assim, pejorativo do termo, mas a mulher tem a capacidade, naturalmente, de amar e de ser afetuosa e afetiva. É por isso que o apóstolo Paulo diz aqui às mulheres que elas sejam sujeitas aos seus maridos. Agora, deixem-me dizer-vos uma coisa. Na antiguidade, quando se ouvia falar de divórcios, normalmente não era por culpa das mulheres. Se nós virmos, inclusive, a discussão que Jesus vai tendo com alguns dos fariseus e dos judeus do seu tempo, ele diz que os homens é que normalmente davam a carta de divórcio ou davam a carta de desquite. Eram os homens que normalmente rompiam o vínculo familiar. Raramente, e isto era inclusive um fator insólito, ouvir-se falar de uma mulher que repudiava os seus filhos. Era relativamente comum ouvir falar de homens que deixavam a família, que deixavam os filhos, mas as mulheres não faziam isto. Agora, o apóstolo Paulo fala aos homens. E agora, meus queridos irmãos e amigos, a parte mais dura vem para nós homens. A parte das senhoras já acabou. A parte dos homens agora, efetivamente, é que é a parte mais dura. Efésios, capítulo 5. E nós vamos ler os versos 23 e depois o verso 25. Acompanhem comigo, por favor, a leitura destes textos. Efésios capítulo 5, verso 23 e 25. Diz o apóstolo São Paulo: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Verso 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Meus queridos, deixem-me dizer-vos uma coisa. O apóstolo Paulo disse, ou apresentou aqui, o parâmetro de amor mais difícil que podia ser apresentado. O apóstolo Paulo podia ter apresentado um outro modelo, mas ele apresenta-nos, meus queridos irmãos, meus queridos homens, companheiros. O apóstolo Paulo apresenta-nos aqui o melhor, sem nenhum prejuízo à simbologia bíblica, mas ele apresenta-nos um modelo mais elevado que podia existir de amor. É que ele podia ter apresentado, quem sabe, o exemplo de Salomão com a sua esposa, como é apresentado lá no livro de Cantares. Mas não, ele apresenta-nos logo o exemplo ou o parâmetro de Jesus em relação à sua igreja. E o apóstolo vai dizer justamente o seguinte: homens, vocês precisam amar as vossas esposas como Cristo amou a igreja, a ponto de dar-se por ela. Meus caros irmãos e amigos, as palavras duras não são as que são ditas às mulheres. As palavras duras são as que são ditas para nós, homens. Mas, notem, o que o apóstolo Paulo diz, à medida que nós vamos nos aprofundando nas ideias que este homem tinha, quando disse o que disse aqui aos Efésios, nós vamos vendo que, em vez do apóstolo Paulo amansar para nós homens, a coisa vai ficar mais difícil ainda. Querem ver? Quando ele diz, maridos, amai, o padrão que ele coloca efetivamente é o padrão de Cristo. Mas depois, mais adiante, no verso 26, ele vai dizer o seguinte, acompanhem comigo. Efésios capítulo 5, verso 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Sabem, o apóstolo Paulo está a dizer que é responsabilidade do homem, de alguma forma, santificar, através da sua relação com a sua esposa, santificar a esposa. Sabem, o santificar tem a ver com a origem do termo. Santificar tem como ideia pegar em alguma coisa e separá-la para uma função especial, para um fim sacro, para algo que é relacionado com a dedicação e o serviço a Deus. Meus irmãos, o que Deus nos pede é que nós, na relação
afetiva, na relação matrimonial que temos com a nossa esposa, a nossa experiência com ela leve a que a nossa esposa seja dedicada, seja consagrada ao Senhor. E como é que nós podemos fazer isto? Sabem? Na Antiguidade, nos tempos do Antigo Testamento, o homem era o sacerdote da família. A sua liderança espiritual tinha a responsabilidade de conduzir a família a um relacionamento com Deus. É verdade que em Israel existia uma tribo que se dedicava à função do sacerdócio, mas era o homem, o chefe da família, o marido, que era o líder espiritual daquela família. Em cada família existia, portanto, um sacerdote. Havia, portanto, um líder espiritual. E o amor do marido pela sua esposa precisa conduzi-la a uma experiência de valorização, na qual a mulher cresça em 3 áreas. A primeira delas, na área espiritual. Que ela possa amadurecer e ser cada vez mais uma melhor cristã. O marido deve, através do seu amor, também fazer a esposa crescer na área emocional. Meus queridos amigos e irmãos, é verdade que as mulheres, quando nascem, estão preparadas para amar, mas também é verdade que muitos maridos secam nas suas esposas, aniquilam nas suas companheiras a capacidade de amar. E o terceiro aspecto é que o marido, ao santificar a sua esposa, ele está a desenvolvê-la e a aumentar nela a disponibilidade para o discipulado, para o serviço, para o crescimento no interesse do serviço à missão que Cristo nos confiou. Meus caros irmãos, é complicado isto. Nós, como crentes, nós, como maridos cristãos, temos a responsabilidade de, como líderes da nossa família, como líderes do nosso lar, como dirigentes espirituais da nossa família, de promovermos no lar o interesse de toda a família e, em particular, da nossa esposa, pelo envolvimento cada vez mais intenso e significativo com a missão que Jesus Cristo nos deixou. Qual foi a missão que Jesus nos deixou? Ide por todo o mundo, ensinando-os a guardar, ensinando todas as nações a guardarem aquilo que vos tenho ensinado. É o que nós encontramos em São Mateus, no capítulo 28. Bem, mas o texto, o verso 26 ainda diz, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Bom, vamos abrir, não fechem o texto de Efésios, deixem um dedinho na vossa Bíblia para guardar Efésios capítulo 5. Vamos a Josué capítulo 1, e nós vamos ler os versos 8 e 9. Josué capítulo 1, os versos 8 e 9. Nós conhecemos bem este texto porque são as palavras de incentivo, de encorajamento que Deus dirige a Josué quando ele estava a tomar a liderança do povo de Israel. E, meus queridos irmãos, o momento que nós vivemos, a liderança espiritual que Deus quer que um homem cristão tenha na sua família, tem a ver muito com a experiência de Josué levando o povo de Israel para Canaã. Porque assim como o povo de Israel estava a caminho de Canaã, nós também estamos a caminho da Canaã celestial. Olhem só, capítulo 1 de Josué, versos 8 e 9. Diz o apóstolo, diz o Senhor a Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Notem, voltando novamente a Efésios. Efésios capítulo 5, agora o verso 26. O verso 26 diz que o homem tem a responsabilidade de purificar a sua esposa através da palavra. Notem o texto que nós acabamos de ler de Josué, ele diz-nos o seguinte, que Josué não deveria cessar de falar da palavra ou do livro.
Meus queridos amigos, nós sabemos muito bem que palavra é aquela que o apóstolo Paulo aqui em Efésios diz. E nós sabemos muito bem que livro era aquele que Deus estava a referir a Josué no capítulo 1. O líder da família que está a conduzir a sua família para o céu, para a Canaã celestial, ele tem a responsabilidade de ele mesmo proteger a sua família, procurar livrar, purificar a sua família do pecado e das influências pecaminosas do mundo através do constante falar da palavra de Deus à sua família. Esta responsabilidade que era esperada de Josué, mas também é a responsabilidade que é esperada hoje de cada chefe de família cristão. A Bíblia diz ainda em Josué que Josué deveria meditar de dia e de noite, porque as suas palavras deveriam ser reflexo de uma profunda reflexão pessoal a respeito dos conceitos bíblicos. Mais ainda, ele deveria fazer tudo quanto está escrito na palavra de Deus. E para finalizar, ele deveria ser corajoso. Josué deveria ser corajoso, mas nós também devemos ser corajosos. Ter a coragem de fazer o que é certo, porque é certo. Ter a coragem de confiar em Deus e de avançarmos, mesmo quando as evidências aparentemente parecem contrárias. Meus queridos amigos, esta é o tipo de expectativa que Deus tem em relação a nós. O purificar a mulher ou purificar a família pela palavra implica em que a família possa estar a ser protegida pela influência santificadora e purificadora da própria palavra de Deus na vida e no coração do líder espiritual. No verso 28, Efésios capítulo 5, verso 28, diz assim: Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. A intimidade que é resultante da experiência familiar, da experiência do casamento, é uma experiência única. Sabem porquê? Porque não há nenhuma outra relação que não seja a relação da família que ofereça tal oportunidade, tal nível de intimidade. Quando um homem e uma mulher se fundem numa relação matrimonial, eles experimentam uma tal fusão emocional, onde os dois seres humanos passam a ser um. Não existe perda de identidade, mas eles agora tornam-se numa personalidade conjunta. A individualidade de ambos passa a ser simultaneamente numa unidade mental, de objetivos em comum, de sentimentos, de afetos partilhados, de visão e de valores idênticos. É por isso que, às vezes, é tão fácil a determinadas senhoras saberem o que é que os seus maridos estão a pensar, mesmo quando eles nem sequer estão perto delas. É por isso que é tão fácil um marido ser capaz de saber o que é que está a passar pela cabeça da sua esposa quando ela está de costas, voltada para o fogão ou para a pia da louça, e no seu silêncio ele já sabe, inclusive, o tipo de fisionomia que ela está a fazer, dependendo das circunstâncias. É por isso que, com o passar do tempo, o homem e a mulher vão se tornando tão semelhantes que, às vezes, até fisicamente, ambos adquirem características semelhantes. Foi isso que Jesus disse foi isto que Jesus queria quando ele disse que deixará o homem e a mulher, seu pai e a sua mãe, e juntar-se-ão e serão ambos uma só carne. Gostaria de convidá-los a que lêssemos o verso 29 em diante. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a Igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo, da Igreja. Assim, também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido.
Queridos irmãos, queridos amigos, o projeto que Deus tem para a família continua a ser exatamente o mesmo que Ele tinha no início da história deste planeta. A questão é que se naquela altura o plano de Deus era completamente adequado, Ele não só continua no contexto do pecado a sê-lo completamente adequado, como inclusive é uma das estratégias que Deus tem, das importantes estratégias que Deus tem, para poder restaurar a imagem do Criador na criatura. Meus queridos, a família é, acima de tudo, um instrumento de Deus para salvar pessoas, para levar pessoas no caminho para o céu. Minhas irmãs, sejam colaboradoras no ministério, na liderança espiritual que os vossos maridos têm dentro da família. Meus irmãos, sejam vocês mesmos, assumam a responsabilidade de liderar a vossa família para o céu. É verdade que hoje vivemos numa sociedade onde aparentemente existem direitos iguais entre homens e mulheres. É verdade. Não vivemos mais numa sociedade patriarcal, onde o homem, sobre ele recaíam todas as responsabilidades. Mas acreditem, Deus continua a dotar-nos de responsabilidades e de capacidades para liderarmos a nossa família para o céu. E o que o Senhor pede de nós é que, como famílias, nós estejamos na disponibilidade de continuarmos a ser agências e instrumentos de salvação. Instrumentos de salvação dos nossos filhos, instrumentos de salvação para os nossos netos, instrumentos de salvação para os nossos sobrinhos, para todas as pessoas que nos conhecem. E, por último, instrumentos de salvação para a nossa própria salvação. Que o Senhor, meus queridos irmãos e amigos, nos abençoe e nos fortaleça com a compreensão profunda do significado e da importância da vida matrimonial, da vida familiar, da experiência do lar como algo que nos pode conduzir ao céu. Que Deus abençoe a todos e que vivamos, homens e mulheres, desde já, a experiência da salvação aqui na terra, aqui e agora. Que o Senhor abençoe a todos. Amém. E para terminarmos o culto desta manhã, vamos entoar um hino número 454, 454.
Oremos. Grandioso Senhor, vem entre nós morar. Vem, Senhor, habitar o nosso lar para que Ele seja verdadeiramente não só um cantinho do céu aqui na terra, mas, sobretudo, nós possamos desde já experimentar aqui na nossa vida familiar as bênçãos e os benefícios de uma relação celestial. Ajuda-nos, bondoso Senhor, a termos uma unidade e uma afetuosidade semelhante àquela que deve existir entre os filhos de Deus, entre aqueles que se estão a preparar para viver eternamente. Querido Deus, ajude cada irmã, cada mulher desta congregação a poder ela mesma ser um instrumento de paz, de bondade, um instrumento de amor no lar em que cada uma delas esteja. Abençoe, Senhor, as filhas desta igreja, para que elas possam ser, elas mesmas também, Senhor, preparadas para quando tiverem a sua própria família, elas mesmas também, Senhor, possam desde já levar esta experiência, este conhecimento que poderá fazer com que a sua família seja uma agência de salvação. Querido Deus, abençoe os homens desta igreja, para que eles sejam, Senhor, cônscios das suas responsabilidades na liderança espiritual que Tu lhes colocaste. Ajuda, Senhor, a que cada um de nós, bom Pai, homens desta congregação, possam liderar as suas famílias, como Josué liderava para a Canaã terrestre. Ajuda-nos, Senhor, a que nunca se afaste nem da nossa boca, nem do nosso pensamento a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a que ela seja a nossa única regra de fé e conduta. Ajuda, bondoso Deus, a que possamos, pela nossa influência e pela nossa liderança, proteger a família que Tu nos confiaste das más influências pecaminosas que existem neste mundo. Abençoe, Senhor, os filhos homens desta congregação, para que eles também possam estar desde já a absorver estes valores e estas qualidades que Tu, Senhor, colocas em nós, para que possam eles também vir a ser fundadores, se nem a Tua graça isto dever acontecer, sejam eles também fundadores de lares para a eternidade. É o que Te pedimos, Senhor, humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.